Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Yuli. Vamos juntos até 1h30 da manhã, falando e aprendendo das coisas de Deus, para que a bênção chegue até a sua casa, até a sua família, até a sua vida. Que você possa estar conosco para a gente rezar, não só eu por você, mas para rezarmos juntos como família do Senhor. Que seja realmente uma terça-feira abençoada, terça para quarta-feira, não é? Que seja realmente repleto de tudo de bom na sua vida. Talvez você passando por um momento mais difícil, uma situação mais complicada, ou na saúde, na família, um problema familiar com os filhos, com a esposa, com o esposo, talvez um problema financeiro, talvez o desemprego, não sei qual a realidade que você esteja passando. E talvez você passando por uma boa fase na vida, claro, graças a Deus, também precisamos agradecer a Deus as coisas boas que Ele nos concede. E nós queremos estar chegando até você, até a sua casa, até a sua família, para que juntos possamos louvar, agradecer, bendizer e pedir a Deus também. E quem faz a madrugada de bênção acontecer é você. A sua participação é de grande importância. E já nesse início, eu convoco você para ligar, para participar conosco, para enviar o seu pedido de oração, para a gente rezar juntos. 0 Operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Já está aberto, né? Nossas atendentes estão lá para acolher você com todo carinho. E vamos colocar o seu pedido, a sua intenção, a sua necessidade aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Vamos pedir a intercessão da Mãe, que ela cubra você e sua família com o seu manto sagrado, acolhendo no seu coração o seu pedido, a sua intenção, a sua necessidade, acolhendo você que está rezando conosco neste momento. Que a bênção de Deus possa realmente acontecer na sua vida, acontecer na sua história. Quando você se conecta com Deus, isto é, entra em comunhão com Deus realmente, pela oração, pela sua palavra, tenha certeza plena que Deus está com você. Jesus vai dizer assim lá no Evangelho de São Mateus, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós somos agora milhões reunidos no nome do Senhor Jesus. Para que a bênção aconteça, para que a graça aconteça realmente. Portanto, se você está desanimado, está de cabeça baixa, é hora de você se levantar, de se erguer realmente pela graça e pelo poder do Senhor. Deixa para trás a tristeza, decepções, todos nós temos muitos desafios. Mas se nós caminhamos com Deus, nós conseguimos superar esses desafios e conseguimos crescer juntos. Então participe conosco, mande seu pedido de oração. Todos que ligarem hoje, que participarem conosco, mandarem seu pedido de oração, vão concorrer no final do programa a 2 CDs que nós vamos sortear. O CD do Frei Rinaldo e outro CD da banda Louvoar. Nós vamos sortear no final do programa esses 2 CDs que você está vendo aí então. Então você ligou, já vai estar concorrendo a esses 2 CDs, participando conosco, falando ao vivo também conosco, não é? E que durante o nosso programa você possa também se tornar sócio evangelizador. Isso mesmo, nós estamos aí praticamente no final do mês de setembro e nós estendemos a mão para você mais uma vez, agradecendo você que já é sócio e você que não é sócio hoje, você sentiu a chamada de Deus, que você possa ligar, possa participar, possa fazer parte dessa obra de evangelização, para a gente continuar evangelizando e chegando a milhares e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo através da internet. Você ficando sócio, você sabe que você ajuda na evangelização. E além de ajudar na evangelização, o Padre Eduardo manda um presente para você, que é a revista Brasil Cristão, o alimento espiritual com as reflexões dos evangelhos diários, né, que você recebe de presente, não tem banca alguma. Não é? É um presente do Padre Eduardo, da Associação do Senhor Jesus para você. Então você que não é sócio ainda, fique sócio conosco hoje. Quero dizer o seu nome, quero dizer a sua cidade, quero rezar por você, tá bom? Então vai ligando para participar conosco e para ficar sócio, você que não é sócio ainda. Quero aproveitar nesse início de programa para mandar um abraço lá para os meus irmãos paroquianos, lá da Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Assis, em Sorocaba, e convocar aí todo o pessoal de Sorocaba, de Votorantim, da região, dia 4, domingo, é dia de São Francisco de Assis, e nós vamos ter lá na Vila Assis, na Paróquia São Francisco, ali no Parque dos Espanhóis, uma grande missa, vamos ter a bênção dos animais, 10 horas da manhã. Então, você aí de Sorocaba, Votorantim, esteja conosco. E às 5 horas da tarde vamos ter um grande cenáculo ali no Parque dos Espanhóis com cura e libertação, né? No dia de São Francisco. Então, convoco você aí de Sorocaba, Votorantim, região, domingo, dia 4, às 5 horas da tarde, em Sorocaba, para estar conosco.
Você pode procurar informações lá no nosso site da paróquia, www.saofranciscovilaassis.com.br. Com certeza vai ser um dia de muita graça, de muita bênção. Você precisa de uma cura, libertação. Domingo, 5 da tarde, ali na Vila Assis, em Sorocaba, no Parque dos Espanhóis. Estou convocando você para estar conosco. Hoje, dia 29 de setembro, nós lembramos na liturgia da igreja também, e é o tema do nosso programa, os santos anjos do Senhor, não é? Os anjos do Senhor, os arcanjos e os anjos nós queremos tratar nesse nosso programa. Essas personagens bíblicas importantes que formam o chamado exército celeste, né? A milícia celeste, são os anjos de Deus. Os anjos de Deus, que são mensageiros enviados por Deus para nos proteger, para nos guiar, não é? A igreja sempre manteve essa tradição bonita dos anjos, não porque ela inventou, mas porque é algo bíblico. Todos nós temos, cada um, o seu anjo da guarda, que é enviado por Deus justamente para nos guardar, para nos iluminar no caminho, né? Claro que Deus é que faz tudo isso. Ele envia mensageiros para nos conduzir. Você tem o seu anjo da guarda, eu tenho o meu anjo da guarda, não é? E esse anjo da guarda aparece muito na Bíblia Sagrada, de maneira muito especial no Antigo Testamento, para dizer para você, a Igreja Católica, meu irmão, minha irmã, na sua doutrina, não inventa nada, não cria nada. Tudo tem o seu fundamento na palavra de Deus, na Bíblia. Claro que é necessário estudar a Bíblia, estudar a palavra, senão a gente vai falar besteira e asneira. Amanhã, por exemplo, é dia de São Jerônimo, um santo da igreja, lá do século V, ele traduziu a Bíblia do grego, do hebraico, para o latim, depois para o português. Não é? Um trabalho belíssimo, né? Um dos grandes teólogos da igreja. E ele diz uma frase muito bonita. Ele diz assim, quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Olha que bonito. Estamos aí encerrando o mês da Bíblia, mês de setembro, não é? Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E eu pergunto para você, Deus tem falado com você na sua vida, na sua história? E por que eu lembro isso quase no finalzinho do mês da Bíblia? Para dizer justamente que a igreja não cria, não inventa. Ela se fundamenta na palavra de Deus, não é? Na Bíblia Sagrada, portanto. E aí sim nós temos a nossa doutrina, que é o quê? É um caminho, uma régua, daí vem a palavra regra, não é? Para regular a nossa vida, senão vira uma anarquia, cada um faz o que quer, pensa o que quer, como quer, a hora que quer. Como às vezes muitas seitas são criadas por aí desse modo, né? A pessoa não concorda com algo, então ela vai lá e ela cria para ela, abre uma portinha lá. Vamos tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes se fala tanto de Deus, mas será que é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O Deus de Jesus Cristo? Porque cria-se muitos deuses por aí afora. E quero dizer isso porque na nossa madrugada nós rezamos juntos, mas nós precisamos aprender da palavra de Deus para que a gente possa tomar posse da bênção em nossa vida. Se nós não aprendemos dessa palavra, e é bom lembrar, Jesus, quando ele curava, quando ele libertava, ele primeiro ensinava, ele anunciava a palavra, o querigma assim chamado, não é? O primeiro anúncio. Depois desse primeiro anúncio, então a pessoa aprendia de Jesus, então sim ela tomava posse da bênção e da graça. Se nós, meu irmão, minha irmã, não aprendemos de Jesus, como é que ele pode nos abençoar? Como é que nós podemos nos aproximar dele e pedir algo se nós não o conhecemos? E se nós muitas vezes, e talvez você esteja nessa situação, está longe de Deus. Se nós estamos longe de Deus, se nós nos afastamos, por exemplo, da nossa fé católica, talvez você há tanto tempo não vai à igreja, não vai à missa, quer dizer, não ouve a palavra, não recebe o sacramento especial da Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, que nos alimenta no caminho. Logo, nós não estamos em comunhão, como é que ele pode fazer algo em nossa vida? Como é que ele pode curar, libertar você? Como é que ele pode acertar a sua vida, meu irmão, minha irmã? Se aproxime de Deus acima de tudo. Os anjos da guarda, que nós estamos celebrando hoje, não é? Eles, na verdade, são, então, esses mensageiros que nos conduzem, que de maneira muito especial nos protegem. Lá na Bíblia, onde tem isso, nós vamos encontrar no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, fala-se muito dos anjos.
No livro dos Reis, aparece muitas vezes falando sobre isso. No livro de Daniel, que é um livro chamado apocalíptico, né, que tem as grandes revelações de Deus no Antigo Testamento, fala-se muito dos anjos. No livro de Tobias, no Antigo Testamento, fala-se muito dos anjos. Nos Salmos se fala muito dos anjos. Nos Evangelhos, não é? Lucas especialmente, o anjo Gabriel. Nas cartas de Paulo, Paulo vai falar muito dos anjos. No Apocalipse de São João. Olha só, toda a Bíblia está justamente permeada dessas figuras, dessas personagens, repito, da milícia celeste, do exército de Deus, que combate muito mais espiritualmente, claro. E talvez hoje, porque você pode dizer assim, mas espiritualmente, né, isso não me ajuda em nada. Você que pensa, né? Talvez hoje no nosso mundo, o maior mal que nós temos é justamente espiritual e que se torna emocional, psíquico. Veja quantas pessoas com depressão, com tantas síndromes que aparecem a cada dia por aí, não é? Tantos problemas no nível psíquico, emocional, e o espiritual desencadeia isso também. Há um escritor norte-americano, um cientista norte-americano, que há pouco tempo agora publicou um estudo muito interessante, porque você já ouviu falar, por exemplo, do QI. Não é o que indica, não. QI é o quociente da inteligência, né? Quociente da inteligência intelectual. E aí o que se descobriu mais tarde, agora há poucos anos, que nós não temos só o quociente da inteligência, mas nós temos mais dois outros quocientes, que é muito interessante. Um cientista dizendo isso. Nós temos o quociente emocional, o nosso lado emocional, e todo ser humano tem, não é só razão, mas é emoção também. E um terceiro, o QS, o quociente espiritual, não é? Espiritual, o QS porque é em inglês, né? O quociente espiritual, quer dizer, nós temos o quociente intelectual, da inteligência, a razão, temos o quociente emocional, o lado emocional nosso, e temos o quociente espiritual, o lado espiritual. Engraçado, é a ciência que diz isso. E aí, entrando nesse lado espiritual, nós temos os anjos, que são seres espirituais. Os anjos não são seres carnais como nós, não é? Eles fazem parte dessa milícia celeste. São Francisco de Assis fala um pouco sobre isso, né? E São Francisco de Assis fala justamente o sacerdote, ele está acima de um anjo. Por quê? Porque o sacerdote faz, independente da limitação dele, com que o pão e o vinho se transformem em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Faz o corpo de Cristo estar no altar. Um anjo não pode fazer isso, só o sacerdote, né? São Francisco lembra isso. Porque os anjos são só espirituais. Nos protegem, claro, espiritualmente, contra outros anjos decaídos, contra o diabo e toda a sua milícia. Da onde aparece o diabo, né? Eram anjos de Deus que decaem, isto é, por que decaem? Por que eles brigam com Deus e se afastam? Porque Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. E alguns anjos, e o chamado Lúcifer, né, que é um dos chefes lá da milícia celeste, se revolta contra Deus, não aceita. Então há uma divisão, porque Deus dá liberdade a todos de escolher o que quer fazer na vida. Entretanto, depois que você escolhe, você arca com a consequência daquilo que você escolheu. Por isso precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque aquilo que nós escolhemos é o que nós vamos escolher no futuro. A consequência daquilo, claro. Deus dá liberdade. Mas a liberdade para que nós possamos nos aproximar dele, para aprendermos dele e caminharmos com ele, para não colhermos frutos amargos no futuro. E então, parte dos anjos vão seguir o Lúcifer, esse chefe da milícia celeste, de uma parte, não é? Que se revolta, rebela contra Deus. Aí vem o diabo, não é? A criação. E esse outro lado espiritual, esses que se afastaram de Deus, vão agora tentar destruir quem? O homem, o ser humano. Por quê? Porque eles se revoltaram justamente não aceitando a criação do homem, imagem e semelhança de Deus. E então nós temos os anjos da guarda, que vão o quê? Nos proteger desses anjos decaídos. São esses anjos que nos protegem, que nos ajudam, que nos
mostra o caminho direito para sairmos do caminho errado, quando nós se afastamos de Deus, na verdade nós temos essa milícia celeste do lado negativo, do diabo, que está justamente nos cutucando para sair dali, não é? Infelizmente. Então, os anjos vão nos ajudar. E dentro dessa milícia celeste, eu dizia então que o Lúcifer era um chefe de uma milícia que se revolta contra Deus. É o chefão, não é? Depois tem os anjos lá da milícia que vão segui-lo também. Mas nós também temos os anjos bons e os chamados serafins. Na Bíblia você vai ver o querubim e o serafim. O serafim é o chefe, não é? O querubim são os anjos abaixo, não é? Os serafins nós temos lá, que destacam-se e que nós temos na Bíblia, são os grandes chefes da milícia celeste, Miguel, Rafael e Gabriel. Você com certeza já ouviu falar. São esses anjos que mais têm destaque na Bíblia, são os serafins, que são os chefes. Depois os outros anjos não têm seus nomes. O Miguel, a palavra hebraica, significa quem é como Deus. Miguel é aquele anjo que vai, na verdade, defender eu e você das investidas do demônio. Tanto é que há orações belíssimas a São Miguel, né? de exorcismo, para mandar o mal embora, o inimigo embora, porque na Bíblia, justamente, ele é aquele anjo que protege, que põe o inimigo para bater em retirada. São Miguel, quem é como Deus? Quer dizer, ninguém é como Deus. Né? O diabo não é como Deus, ele vai tentar enganar você, mas ele não é como Deus. Miguel é que vai mostrar isso e vai nos proteger. Depois nós temos o Rafael, em hebraico significa Deus que cura. Lá no livro de Tobias, Rafael é o anjo que vai conduzir o pai de Tobias, Tobit, que tinha ficado cego e vai curá-lo. Deus que cura, claro, ele é um instrumento, o anjo, Rafael, Deus que cura. Na sua oração por cura, cura física, cura emocional, cura interior, peça ao anjo Rafael, que é o grande arcanjo, não é? Arcanjo de Deus, que é o serafim, não é? O arcanjo é esse serafim, é esse chefe, não é? Depois os querubins abaixo. Portanto, são os três grandes arcanjos serafins, não é? Esses são os nomes, o arcanjo, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael e o arcanjo Gabriel. Gabriel, que é a palavra hebraica, mensageiro de Deus, aquele que anuncia, lá no livro de São Lucas, no Evangelho, é Gabriel que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, que ela ia conceber pela ação do Espírito Santo. Gabriel é o mensageiro de Deus. São os três grandes arcanjos, chefes da milícia celeste. Depois temos cada um de nós, o nosso anjo da guarda, para nos proteger. E aí lá no livro do Êxodo, você vai ver diversas passagens, Deuteronômio também, falando sobre esses anjos que nos protegem, que estão junto de nós, desde que nós estejamos em comunhão com Deus. A gente, quando criança, aprende a rezar aquela oração do anjo da guarda, né? E quando criança, realmente, mas não só quando criança, a gente aprende quando criança, depois a gente fica velho e não quer rezar mais, né? Acha que aquilo era besteira. Não! As crianças, às vezes, meu irmão, minha irmã, rezam muito melhor do que nós, né? Porque elas rezam com pureza, pureza de coração. Jesus vai dizer isso, né? Quem quiser entrar no reino de Deus, se faça como uma criança, não infantil, mas como uma criança no sentido da pureza, no sentido da abertura de coração, no sentido da confiança. Nós vamos crescendo e vamos perdendo essas coisas, não é? Nós vamos desconfiando de tudo e de todos, vamos nos tornando pessoas maldosas. A criança não tem isso. A criança não tem maldade no coração. E reza para o anjo da guarda. Claro que o anjo da guarda está com ela, mas está conosco também. Não é porque nós crescemos, então o anjo da guarda abandonou a gente. Não, ele continua com a gente. O anjo da guarda continua com você. Não abandonou você depois que você saiu da fase da infância. É que nós é que perdemos essa conexão, essa comunhão com Deus e com o anjo da guarda. Então achamos que tudo na fé é uma ilusão, é uma besteira. De forma nenhuma, pelo contrário. Claro, quando você era criança,
você aprendeu como criança. São Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios assim, quando você era criança, você tomava leite. Depois que você ficou maior, você foi comer uma papinha, depois foi comer um alimento mais sólido, é natural. Na fé é a mesma coisa. Uma criança pequenina vai primeiro aprender os rudimentos na fé, os primeiros passos, da maneira que ela possa entender e perceber. Depois, isso vai sendo aprofundado. Se a pessoa para no meio do caminho e não continua, não se aprofunda, realmente ela fica com uma fé infantil, precisa amadurecer, não é? Amadurecer. E aquela bonita oração do anjo da guarda, não é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Uma oração que a gente aprendeu quando pequenino, não é? E fica em nosso coração. E nós deveríamos rezá-la todo dia. Ah, mas parece uma oração tão tonta. Tonto é você, não é? A oração não é tonta nunca. Nós precisamos aprender, meu irmão, minha irmã. E eu quero convocar você para isso. Aprenda a tomar posse da oração, da bênção de Deus, da palavra de Deus na sua vida. Talvez justamente porque você não crê, você não tem essa abertura e essa pureza de coração, e você se afasta de Deus cada vez mais e continua afundando no buraco e não percebe isso, porque fica dando ouvido aos anjos do demônio. Dê ouvido aos anjos de Deus. As coisas que Deus fala ao seu coração, Ele vai falar na oração, na leitura bíblica. Às vezes até uma pessoa pode ser um instrumento, a gente até fala, olha, essa pessoa apareceu na minha vida como um anjo de Deus. Claro que ela não é um anjo, né? O anjo é esse ser espiritual. Mas a gente diz isso porque é uma pessoa que traz o bem. Os anjos fazem isso conosco, mas nós precisamos rezar mais, precisamos confiar mais. Nós estamos numa fase, e o Brasil em crise, parece que isso piora, não é? Nós achamos que nada funciona, nada vai dar certo, que rezar não funciona, que a minha situação é difícil, eu estou complicado, Deus não me ama mais. Para com isso, deixa disso. Acredite na palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Reze com o coração. Reze com essa confiança realmente. Não desista. Coloque Deus ali num canto e diga, olha, o Senhor não sai daqui enquanto não me abençoar. Eu quero essa bênção. Não é? É pegar o anjo da guarda realmente ali, pelas asas talvez, né? Usando a figura de linguagem. Não, você não vai embora daqui não. Eu preciso de você. Eu preciso dessa proteção.